Bom dia, hoje é dia 13 de maio, quarta-feira. Estamos iniciando mais um dia pela graça do nosso bondoso Deus. 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Queremos agradecer pelo amor indistinto de Deus, pela companhia de Cristo na sua palavra. Vamos orar pedindo por enfermos, pela diminuição de nossos pré-julgamentos. Ao final faremos a leitura de Hebreus 11, 27 a 40. Vamos juntos, falaremos com Deus em oração. Querido Deus, hoje temos diante de nós mais um dia, estamos no meio da semana. Para muitos, no meio da semana é um momento de maior cansaço, pois sabem que ainda tem um longo caminho pela frente. Para outros, a semana já está passando rápido e de repente estão preocupados se vão dar conta de todas as tarefas que tinham em mente de realizar nesta semana. Acalma o nosso coração, Senhor. Concede-nos sempre a certeza de que se estamos com o Senhor, não importa o que nos aconteça, não importa o tempo, estamos bem. Graças te damos, Senhor, pela companhia de Cristo na sua palavra. Quando abrimos as Sagradas Escrituras, sabemos que Cristo está ao nosso lado. E mesmo quando não fazemos isso, Ele também está. Mas de maneira especial na palavra, nós podemos perceber nas promessas do Antigo Testamento, no cumprimento dos evangelhos, ao longo das primeiras histórias da igreja em Atos ou nas cartas, como Cristo é o princípio de tudo. Ele é a pedra fundamental, Senhor. Graças te damos, pois temos este acesso na tua palavra, que possamos sempre ter alegria, ânimo, disposição para o estudo dela. Querido Deus, também queremos te agradecer, pois o Senhor não é um Deus que faz distinção ou acepção de pessoas. O Senhor ama a todos indistintamente. O Senhor enviou o seu único Filho para que toda a humanidade fosse salva. E assim Cristo morreu, não apenas por um grupo, não apenas por uma etnia, por uma raça, por uma religião. Cristo morreu por todos, mas nem todos muitas vezes creem, nem todos sabem disso. Capacita-nos, Senhor, a levarmos este testemunho para todos que encontrarmos. Neste dia da abolição da escravatura, nós queremos que o Senhor possa diminuir tudo aquilo que existe em nós de pré-julgamento, de dificuldades que temos. Queremos, Senhor, que de fato possamos enxergar as pessoas cada vez mais com o teu olhar, um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Sim, um olhar também que sanciona, ou um olhar que corrige o erro, mas que corrige com amor. Oramos pedindo por todos os enfermos, acamados, hospitalizados. Concede cura, Senhor, quando for possível e até quando não for. Afinal, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Mas quando o Senhor não desejar, concede paciência para que todos aqueles que realizam tratamento possam continuar firmes, sabendo que o nosso mundo não se resume, a nossa vida não se resume a este mundo, mas estamos bem com o Senhor. E melhor ainda, quando partirmos daqui, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. Querido Deus, graças te damos por tudo. Abençoe-nos neste dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Vamos à leitura do texto, Hebreus 11, a partir do versículo 27, onde lemos: Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. E assim nós concluímos a leitura de Hebreus 11, um capítulo marcante, um capítulo forte e que nos traz ânimo, encorajamento ao testemunho, mesmo diante da oposição do mundo, do diabo e da nossa própria carne. Podemos saber que pela fé temos Cristo conosco e temos a sua aprovação. Fique na paz do Senhor, tenha uma ótima quarta-feira, seja bênção.